Fala galera, estamos começando aqui mais um vídeo do canal. Vou fazer um vídeo especial aqui para o domingo, né? Para comentar uma fala do Fernando Holliday, esse garoto aí que agora é vereador em São Paulo e foi integrante do MBL durante muito tempo, né? Dessa neodireita brasileira, o Movimento Brasil Livre, e que tem aí figuras carimbadas aqui da mídia, que é como o Kim Kataguiri, o Mamãe Falei e outras figuras aí que estão sempre aparecendo. E o Fernando Holliday fez uma afirmação dizendo que, enfim, falando sobre o PSDB, né? E também tentando desenhar ali o que seria uma centro-esquerda. E a gente vai comentar isso que ele falou aqui para poder ajudar a pensar isso, né? Porque eu discordo do que ele falou completamente. E, enfim, e ao mesmo tempo vamos aproveitar também para falar do próprio PSDB, né? Como um caso à parte aí na política brasileira, né? Já foi um dos protagonistas da cena brasileira, fez disputas aí com o PT em 6 eleições, né? E hoje está num papel muito mais secundário ali no cenário político brasileiro. A gente vai falar um pouquinho sobre isso no vídeo de hoje, tá? Então vamos à fala do Fernando Holliday. Ele diz que agora está havendo uma renovação da centro-esquerda, o que ele chama de centro-esquerda, né, do Brasil, e que, palavras dele, o PSDB era sempre jogado para a direita, mas sempre foi um partido de centro-esquerda, né? Era sempre jogado para a direita quando? Nas disputas com o PT. É isso que ele pondera, né? E aí os caras que estão no debate com ele aí, vocês vão ver no vídeo, né? Se vocês verificarem aqui, que eles começam a... né, não, o que é isso? Não, é só um absurdo. E vale a gente tentar entender o porquê, né, que certas figuras classificam, né, o PSDB como uma centro-esquerda. Não é só ele, né? Eu já vi outras pessoas que falarem sobre isso também, né? Então vamos de cara, vamos desenhar mais ou menos quais são essas linhas político-partidárias que existem hoje no Brasil, tá? A gente tem alguns partidos que são partidos de extrema esquerda, ou seja, o que seria uma extrema esquerda? É uma esquerda que sugere, que propõe, ainda que, né, pela via das eleições, mas propõe uma lógica radicalmente socialista, em alguns casos comunista, né? Comunista estrito sensu, tá? E aí você tem partidos aí que é o PCB, né, o PCO e o PSTU, né? São 3 partidos aqui que a gente tem que são de extrema esquerda no Brasil. Você tem uma esquerda moderada, né, que são os partidos maiores de esquerda, o PT, o PDT do Ciro Gomes, o PSOL, né, do Freixo e outras, do Boulos também, e o PCdoB, né, além do PSB, que também entrou nessa linha aí nos últimos anos, tá? Inclusive está com o Flávio Dino lá, e o próprio Alckmin também saiu do PSDB e foi para o PSB, ou seja, né, o PSB é um partido ali de esquerda moderada, né? E alguns são mais moderados que outros, né? A gente percebe que tem algumas figuras no PSB, como o próprio Alckmin, né, que são extremamente moderados ali, né? O Alckmin, né, até pouco tempo atrás era do PSDB, que é um partido, a gente vai ver, neoliberal, né? E agora ele está no PSB. Então, enfim, tem umas figuras ali que são, né, nessa meiuca aí. E tem partidos que têm projetos mais à esquerda, como o PDT do Ciro Gomes e o próprio PT, né, até certo ponto, tá? No outro fluxo aí da coisa, a gente tem os partidos de direita, né? E também existem 2 tipos ali básicos, né? Claro que as diferenças são muitas, né? Mas, grosso modo falando, a gente pode fazer essas 4 distinções que eu já fiz em outros vídeos aqui do canal. Então, a gente tem uma esquerda extrema, uma esquerda moderada, uma direita extrema e uma direita moderada. A direita extrema é justamente o Bolsonaro, o bolsonarismo, esses partidos de maioria evangélica, né, PRB, né, enfim, que inclusive mudou de nome, mas enfim, e outros partidos ali que têm esse desenho, né? E existem aqueles partidos que são de direita moderada, né? Mas o que distingue na direita o moderado do extremo? A questão dos costumes, né? Então os partidos de extrema direita são partidos com ideias muito conservadoras para os costumes, né? Então são contra o aborto,
são contra, enfim, homossexuais, são ali, né, extremamente religiosos, defendem uma pauta muito... esse papo do Bolsonaro, Deus, família, né, pátria e tal, que a gente já falou disso aqui também em outros vídeos, né? E os partidos da direita moderada não têm vínculo com esse conservadorismo. Eles são direita porque eles são neoliberais na economia, né? Então, é o Paulo Guedes, né? O Paulo Guedes não tem um discurso conservador nos costumes, ele não se mete nessas questões, não se meteu, né, nessas questões do governo Bolsonaro, e na pauta econômica ele é radicalmente neoliberal, né? Privatiza tudo, até as praias ele queria privatizar, né? Enfim, é essa coisa, esse atraso, essa perspectiva atrasada de certa direita brasileira. E então essa é a distinção. Então isso que o Holliday chama de centro-esquerda, para início de conversa, não existe, porque não existe nenhuma posição de centro. Eu também fiz vídeo sobre isso aqui. Não tem sentido você sugerir uma posição de centro, porque quando você vai olhar os projetos políticos que essas pessoas defendem e as pautas nas quais elas votam, você observa que tem sempre um posicionamento ali. Tem sempre uma ação em prol de um lado, né? Então, quando você vai ver, né, você bota uma pauta problemática, como a questão da liberação das drogas, a bancada da direita conservadora vota toda contra, né? E muitos desses partidos são considerados de centro-direita, né? Os partidos de extrema-direita geralmente são de extrema-direita mesmo, né? Mas alguns são disfarçados, porque eles têm ali uns evangélicos, eles não estão no poder, então ficam naquele grupinho ali de centrão, né? E fica parecendo que eles são centro. Na hora que eles vão votar numa situação como essa da liberação das drogas, da legalização das drogas, você percebe que não são centro porcaria nenhuma, eles são direita, eles não são centro, né? E da mesma maneira na pauta econômica, né? E aí a gente tem no caso da direita moderada, você já tem uma certa flexibilização em relação a isso, né? Alguns parlamentares da direita moderada tendem até a apoiar uma pauta mais progressista em alguns assuntos, como as drogas, por exemplo, e, enfim, até aborto e outros temas ali mais cabulosos na cabeça de um conservador, né? Isso acontece também na esquerda, né? A diferença é que a gente tem uma extrema esquerda muito pequena no Brasil, né? São 3, 4 partidos ali bem pequenos, com pouca, né, ou às vezes nenhuma representatividade no Congresso, e enfim, então isso acaba não aparecendo no debate público, mas o fato é que essas diferenças também existem. Você percebe ali que na fala de alguns políticos de extrema esquerda, por exemplo, tem às vezes um certo senão com relação a algumas questões aí, até relacionadas a drogas também, relacionadas a, enfim, né, as minorias, né, que muitos deles consideram que é um mero, né, enfim, que é um mero identitarismo, né, que atrapalha muitas vezes a pauta econômica. Enfim, então existem essas distinções aí também na esquerda, né? Então essa ideia do Fernando Holliday de conectar a expressão centro-esquerda ao PSDB tem esse problema de que não existe centro, né? Esse é o primeiro problema. O segundo problema é a conexão da própria ideia de esquerda ou de esquerda moderada. Mesmo que a gente corrigisse, né, ou que a gente corrija aqui agora o primeiro termo da expressão e substitua centro-esquerda por esquerda moderada, o PSDB também não é esquerda moderada, né? O que faz o Fernando Holliday achar que o PSDB é esquerda moderada? É porque ele não entende a distinção entre a direita moderada e a direita extrema, né? Ele acha, provavelmente, né, ele não disse isso, mas eu estou aqui deduzindo, que ele provavelmente acha que é o seguinte: todo mundo que não é conservador ou que não é extrema-direita é esquerda. É assim que pensa o bolsonarismo de maneira geral, né? Todo mundo que é contra o bolsonarismo é comunista, é de esquerda, a Globo é comunista, né? Enfim, o Papa é comunista, a Igreja Católica é comunista, todo mundo é comunista, né?
essa estupidez que a gente está vivendo no Brasil recente aí, que o bolsonarismo instituiu no país. Então, enfim, provavelmente é esse problema, né, que faz com que ele não entenda, né, o absurdo, né, dessa distinção que ele faz. E aí a gente passa para um outro ponto da questão, que é discutir o que é o PSDB. Né? O PSDB é um partido que foi fundado no dia 25 de junho de 1988 e ele tinha uma pauta social-democrata, de fato, porque isso está no nome do partido, né? Partido da Social-Democracia Brasileira, do Brasil, né? PSDB. E aí é interessante também a gente distinguir, né? Porque... Vamos ver aqui só no Wikipedia, olha que interessante a definição do PSDB no Wikipedia, olha só. É um partido político brasileiro de centro, às vezes associado à centro-esquerda, às vezes à centro-direita, quer dizer, isso não diz nada, né? É como se ele fosse ali né? Enfim, ele é tudo ao mesmo tempo, e não é nada. Esse é o mesmo equívoco do Fernando Holliday. Mesmíssimo equívoco, porque dizer que ele às vezes é associado à centro-esquerda e às vezes à centro-direita é não entender que no fundo existem duas direitas, uma direita extrema e uma direita moderada, nos costumes. Né? Simples assim, o erro está aí. Né? O problema dessa definição está aí. E aí, né, a gente vai pegar aqui três elementos, três conceitinhos importantes que ajudam também a fazer essa distinção. Tá? O conceito de liberalismo econômico, o conceito de social-democracia e o conceito de Estado mínimo, porque é aí que está o X da questão. Né? Então, quando se fala, porque você vai ler lá na definição do PSDB, lá diz, né, é um partido que é adepto do liberalismo econômico e adepto da social-democracia, mas não fala do Estado mínimo. Porque isso não estava na pauta original do partido, né? E também não está na pauta da social-democracia europeia, mas passou a fazer parte do PSDB logo que o Fernando Henrique ganha a eleição para presidente. Né? Então, qual é a diferença aí? O liberalismo econômico ele não é uma defesa do Estado mínimo. Né? Você vai olhar lá os pensadores liberais clássicos, você vai ler todos ali, o próprio Adam Smith, outras figuras do liberalismo clássico, eles não defendem Estado mínimo, eles defendem um Estado que atua ali na economia e que é um jogo, né? Há sempre um jogo ali entre o Estado e o mercado. Né? E menos ainda a social-democracia. A social-democracia europeia é essa... a gente vai falar disso no próximo vídeo do canal, sobre essa questão, né, dos impostos na Europa. Né? Mas o fato é que você olha o serviço público na Europa, as taxas de impostos, né, e a forma como o Estado participa da economia local, você vê que são participações muito fortes. Né? Tem países que chegam ali a quase 50% de carga tributária. Isso é a social-democracia. Social-democracia. Então, um sistema democrático com um Estado atuante na função social a partir da ideia de bem-estar social. Né? Então, essas duas características estão aqui na definição original do PSDB, liberalismo econômico e social-democracia. O problema é que muita gente confunde o liberalismo com o neoliberalismo, que é exatamente isso que faz o PSDB migrar dessa postura liberal social-democrata da sua base, da sua origem, lá em 88, para uma perspectiva mais neoliberal, logo que o Fernando Henrique ganha o governo. Inclusive o Ciro Gomes já deu várias entrevistas dizendo que se rompeu com o PSDB por isso, porque ele abandonou essa posição social-democrata e passou a se transformar no partido neoliberal. Né? Então essa é a distinção. E aí a gente tem... o seguinte, né, para poder finalizar essa reflexão e entrar aqui nos livros, né, porque eu vou mostrar alguns livros aqui para vocês também, para sublinhar isso que eu estou falando. Vale dizer que o PSDB em 2022, o PSDB que já disputou aí 6 eleições como protagonista, né, ganhou 2 e perdeu 4, né, a maioria no segundo turno ali, ele elegeu apenas 18 deputados nessa eleição agora e 3 senadores. Sendo que desses 18, né, não foram todos os 18 do PSDB, porque o PSDB
formou o que se chama de federação agora, né, que é uma junção de partidos para poder fazer uma aliança ali, né, de representação na Câmara depois da eleição. Então ele teve 18 deputados. Para você ter uma ideia, em 94, quando o Fernando Henrique foi eleito, ele teve 63 deputados e 9 senadores. Foi a terceira melhor bancada. Em 98, na reeleição do FHC, ele chegou a 99 deputados e 4 senadores. Em 99, ele passou a ser o segundo maior partido da Câmara. Hoje ele é um partido nanico, né? Um partido que não tem quase, são 18 deputados, quase ninguém, né? Então, quer dizer, uma derrocada aí, e isso tem conexão direta com a ascensão do bolsonarismo, né? Essa extrema-direita que foi, né, crescendo no Brasil nos últimos anos, a partir do antipetismo gerado, né, por essa mitologia pública aí né, ou antipública, né, do anticomunismo, né, acabou, enfim, secando praticamente o PSDB. Por quê? Porque a direita moderada começou a ficar minoria na Câmara dos Deputados, né? Não exatamente no governo federal, né? Porque no governo federal ela passou o Paulo Guedes, né, estava ali meio que como o verdadeiro, né, comandante da nação, era o Paulo Guedes. Então, porque os neoliberais estão sempre ali, né? Estão sempre no poder, se não como presidente, como ministro da Economia ou como presidente do Banco Central, estão sempre tomando conta da economia, porque o Brasil tem essa dificuldade de superar essa ideologia furada que é o neoliberalismo, né? E aí, o cara do Desmascarando, que é o vídeo que eu estou deixando para vocês, onde tem a fala do Fernando Holliday, ele diz que, né, que ele pondera que o FHC foi inclusive muito mais neoliberal, né? Ele diz que foi mais liberal, né? Mas na verdade é neoliberal, né? Ele foi mais neoliberal do que o próprio Paulo Guedes, né? O Fernando Henrique privatizou 165 empresas públicas e o Paulo Guedes só 15, né? Enfim, só que ele faz um comentário sobre o PT que eu gostaria de ponderar aqui uma diferença, né? Ele diz que o PT, inclusive, se modificou bastante, passou a ser mais moderado, né? Em certo sentido isso tem razão, mas ele cita 2 exemplos que eu acho que não procedem. Ele fala da questão do calote na dívida, né? O PT, na verdade, ele de certa forma, ele entendia que a dívida era um problema, né? Por quê? Porque ele cita a relação com o FMI. E aí ele fala, né, que o segundo ponto que ele coloca para poder falar de um certo caminho do PT para a moderação é romper laços com o FMI. Na verdade, o Lula achou uma saída mais interessante para poder romper laços com a FMI, que foi pagando a dívida, né? Ele pagou a dívida com a FMI. Mas romper laços com o FMI não é só pagar a dívida, é você não seguir o receituário do Consenso de Washington, né? Que é um receituário furado, que deu errado, né, na América do Sul toda, né? Gerou desemprego, gerou fome, gerou perda de poder de compra da moeda. O Fernando Henrique não foi o pai do Plano Real, quem foi o pai do Plano Real foi o Itamar Franco, né, e outras figuras ali. Ele pegou isso para poder, né, enfim, usar como massa de manobra na campanha de 94 para ganhar a eleição, né? Então o Fernando Henrique de fato não fez nada, ele simplesmente sustentou ali o Plano Real no início, depois começou a fazer um monte de cagada e entregou, né, ele comprou a reeleição lá no Congresso, isso foi um escândalo na época, e depois entregou o governo para o Lula com uma série de problemas ali, 3 dívidas com a FMI, né, que não tinham antes. Enfim, tem até um livro que eu tenho aqui que chama-se Vexame, que eles contam essa história do Pedro Malan e tudo mais, indo de pires na mão pedir dinheiro na FMI. Então, quer dizer, por quê? Porque o neoliberalismo causa sempre uma crise de sustentação do Estado, né? E isso acaba gerando a necessidade de endividamento, né? O aumento do... Enfim. Então, eu discordo dessa posição de que o PT abandonou a ideia de romper laços com a FMI. Não, o PT rompeu laços com a FMI. Ele sustentou... Porque é bom não confundir o erro da Dilma, né, que ganhou a eleição para o Aécio muito apertada, e aí decidiu compor com os neoliberais, botando o Joaquim Levy na Fazenda, que foi a grande cagada que ela fez, mas também acho que não tinha nem muito para onde correr naquele momento, né?
Mas não, é bom não confundir isso com a história geral do PT. Né? O PT teve uma movimentação radicalmente diferente do Consenso de Washington. Né? Então rompeu, de certa forma, com o FMI e conseguiu produzir algumas coisas interessantes no Brasil. Tá? Então, eu discordo totalmente dessa fala do Fernando Holliday e vou deixar alguns livros aqui para vocês como dicas, tá? Para poder sublinhar isso que eu estou falando. Tem esse livro aqui do Amaury Ribeiro Júnior, A Privataria Tucana, que é um livro importantíssimo da história do Brasil. Tá? Mostra todos os crimes do governo Fernando Henrique, né? Os crimes cometidos pelo José Serra, né? Que inclusive ficaram praticamente impunes, né? na cobertura midiática, nas próprias ações judiciais e tal. E o livro está todo cheio de documentos aqui, né? E está aqui, né? Os documentos secretos e a verdade sobre o maior assalto ao patrimônio público brasileiro, né? A fantástica viagem das fortunas tucanas até o paraíso fiscal das Ilhas Virgens Britânicas, tá? Então essa galera toda tem dinheiro em paraíso fiscal, né? Serra, o próprio Paulo Guedes também e tal. Eles são, né, os neoliberais brasileiros, que estão sempre ali mamando na teta do Estado, né? Os bolsominions gostam de falar que o PT mama na teta do Estado. Quem mama na teta do Estado são os neoliberais, né? Que ficam ali, que não tem projeto para o Estado, entram ali, fazem um monte de cagada, sucateiam o Estado e botam o dinheiro que eles ganham em paraíso fiscal, né? Para poder lucrar mais. Então, quer dizer, gente que não tem nenhum compromisso com a economia brasileira, que tem compromisso com o rico, né? Outro livro interessante sobre o Fernando Henrique é esse livro aqui, tá? Crítica da Razão Impura, ou O Primado da Ignorância. É um livro do Milor Fernandes, no qual ele comenta dois livros, o livro do Sarney, Brejal dos Guajás, e o livro do Fernando Henrique, cujo título é Dependência e Desenvolvimento na América Latina. Isso aqui é a tese de doutorado do Fernando Henrique, na qual ele defende uma posição subserviente do Brasil no cenário da América, né? Então, não podia dar em outra coisa, né? O livro do Milor, na verdade, esse livro aqui, que é, né, curto, aqui tem poucas páginas, e é engraçado, né? O Milor faz aqui algumas piadas. A crítica que ele faz ao livro do Fernando Henrique é mais uma crítica a um certo prolixismo ali, né? Ele diz que o livro do Fernando Henrique é muito prolixo, dá alguns exemplos, né? E realmente é uma verborragia proto-acadêmica extremamente pobre ali, cheia de redundâncias e, enfim, e 300 adjetivos rebuscados num parágrafo onde cabia apenas 2, ele bota 300, quer dizer, é realmente meio patético o negócio, uma coisa meio parnasiana ali, porque ele tem um pouco esse traço, né? E, enfim, então a crítica do Milor é esse caráter prolixo do texto, porém existe essa crítica ao caráter ideológico do texto também, que é um texto pobre e uma ideia pobre de Brasil, né? Uma ideia de subserviência que a gente não quer, né? A gente quer, na verdade, uma posição de destaque e ao mesmo tempo ali de diálogo com as outras nações, tá? Mas vale muito a pena. Outro livro bem legal sobre esse tema é esse livro aqui, As Ruínas do Pós-Real, do Gilberto Felisberto Vasconcelos, tá? Grande livro também. O Gilberto tem outros livros aqui também que eu já mostrei, inclusive um que ele fala do rentismo, chama-se Brasil no Prego. E nesse livro aqui ele vai justamente fazer uma análise, na verdade é uma análise teórica, né, de certas vinculações teóricas do neoliberalismo do FHC, tá? Então ele fala de muita coisa, até de cinema também, fala de mídia, enfim. E tem um trecho aqui que ele fala, né? Vou ler para vocês aqui na página 191. Ele fala, o receituário liberal, que eu corrijo aqui, neoliberal, que se proclama realista e objetivo diante da nova ordem mundial como fim da história para os países excluídos do banquete do G7, faz coro ao domínio norte-americano do mundo depois do descalabro da União Soviética em 91, divulga diuturnamente que o fato nacional não tem sua razão de ser com a mundialização da produção e das trocas, né? E ele vai falando de outros detalhes. Isso aqui é interessante, essa distinção, né? Porque o que defende a verborragia dos neoliberais é essa ideia de que está tudo globalizado, né? Está tudo globalizado, a gente tem que realmente funcionar assim, porque essa ideia de nação não faz mais nenhum sentido, isso é uma bobagem, não sei o quê, né? O mundo agora é cosmopolita e etc e tal. E aí você começa a acreditar nisso. Eu nunca fui neoliberal, né? Sempre votei no segundo turno no PT contra o PSDB, mas essa ideia é sedutora, né? Porque parte do mundo é realmente cosmopolita, né? Essa tese tem toda a razão de ser, de existir, né? A gente já falou disso aqui em outros vídeos do canal.
Só que, né, você acaba esquecendo que existem situações aí, né, nacionais importantes, e não só no Brasil, mas em outros lugares. A ideia de local continua muito presente, né? É que essa ideia de local nos costumes, ela tende a gerar um certo conservadorismo. Mas na economia, ela é o que move o mundo, né? Existem aí as trocas comerciais entre os países, mas cada país defende o seu quinhão, cada país defende ali o seu, né, o seu protecionismo. Os Estados Unidos, o Trump barrou a venda da Qualcomm para os chineses, né? Eles fazem subsídio para a agricultura, e se o PT faz subsídio aqui para o petróleo, é comunismo, entendeu? Então, quer dizer, né, cai nessa quem é trouxa ou quem é, né, enfim, ou vende isso quem é malandro e está ganhando dinheiro com isso, que foi o Paulo Guedes, né? E a gente finaliza, tá, deixando aqui para vocês a dica do livro do Ciro, né? Mais uma vez aqui o livro do Ciro, né? O Projeto Nacional O Dever da Esperança, que ele fala de bastante coisa aqui nesse sentido, tá? Inclusive da falência do projeto neoliberal, né? Ele cita aqui várias coisas interessantes aqui, e na página 75, por exemplo, ele fala, né? Ao contrário da propaganda de gestão responsável da economia, o governo Temer foi o maior desastre fiscal da história brasileira. Terminou o seu mandato tendo como meta obter, em vez de um superávit primário, um déficit primário de 139 bilhões. Obteve 120,3, simplesmente cerca de 7 vezes maior do que o déficit de 2014, quando ainda era Dilma, né? Então, quer dizer, tinham que tirar a Dilma porque o PT estava destruindo o Brasil, né? E a direita tinha que entrar para consertar, um grande acordo nacional e tudo mais, e destruíram a economia do país, né? Aumentaram o rombo fiscal e uma série de outros problemas aí que aconteceram, tá? Então, para finalizar, o nosso vídeo aqui hoje foi para poder desenhar essa diferença, né? Porque o Fernando Holliday chama o PSDB de centro-esquerda, e está longe de ser verdade, não é nem centro nem esquerda, né? O PSDB é uma esquerda moderada, que nos costumes não é conservador, é liberal, né? E na economia é neoliberal, né? Está muito longe de ser esquerda, muito pelo contrário, né? Você escuta a fala do Dória, do Eduardo Leite, dessas figuras que ainda existem ali no PSDB, né? Vai saber se o PSDB amanhã vai acabar, né? Porque tá aí, tá mirrando, né? Mas o discurso deles é esse, de privatizar, e a prática deles é essa também, porque o Dória, né, governou São Paulo, né? E o Eduardo Leite o Rio Grande do Sul. Então, quer dizer, é olhar direito para as coisas. E o Fernando Holliday não está olhando direito, tá? E a gente deixa a nossa contribuição aqui para ampliar esse debate. Beleza, pessoal? Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo de amanhã. Abraço e fui!